Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através de mais essa breve palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Espero que bem, hein? Espero que o Senhor te fortaleça através dessa palavra, que ela possa ser bálsamo, principalmente para a tua espera. Vamos embora lá para a nossa conversação, para a nossa breve reflexão. O texto de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 3 a partir do verso 15, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais serão derrubados. Juntará o trigo no celeiro mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui fala da espera dos israelitas. Muitas pessoas me perguntam: Alisson, o que eu devo ler primeiro? O Novo Testamento, o Antigo Testamento? E alguns ainda arriscam se perguntar se devem só ler o Novo Testamento. Eu digo, irmão, leia a Bíblia toda, leia pausadamente, procure compreendê-la, porque nós entendemos exatamente quando nós lemos o Antigo Testamento qual era essa expectativa, a espera desse povo. Justamente o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o próprio Senhor Jesus. A palavra inteirinha aponta para a vinda desse Cristo e foi a forma como Deus escolheu trabalhar. Esse texto fala de uma espera, a espera dos israelitas, a esperança deles. E todos nós temos uma esperança. Bom, e essa esperança, ela justamente aponta para aquilo que trará uma melhoria para a nossa vida, de como o Senhor deliberadamente escolheu trabalhar em nossos corações, irmãos. Eu digo para vocês por mim mesmo, depois que o Senhor me colocou numa espera, Ele curou muito, e é o que esse texto fala, justamente de um preparo para aquilo que há de vir. Ele limpou do meu coração ansiedade, limpou do meu coração depressão, limpou do meu coração expectativas e muitos sentimentos de estresse e muitas coisas. Hoje eu vivo em paz, com a boa consciência. Isso me ajuda a seguir firme naquilo que Ele tem para mim. É muito melhor quando nós estamos dessa forma. E como esse texto fala de esperança, eu creio que ele falará muito aos corações aqui a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. Ou seja, o processo. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Ele fala: todos esperavam, versículo 15, todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era de verdade. Irmãos, eles esperaram muito. Nós estamos falando aqui por volta ali do ano, eu não tenho a ideia, mas ali vai falar que Cristo já estava com 30 anos ali na frente, na época que João estava batizando ali, que ele chegou, foi quando ele começou o ministério dele, e Cristo nasceu de 6 a 4 antes de Cristo. Ele não nasceu no Marco Zero. Então era provavelmente por volta do ano 24 a 26 antes de Cristo, quando ali João estava ali 23, vamos pôr uma folguinha, 22, não dá para saber exatamente a data. Mas o Antigo Testamento ele foi escrito ali num período de 2000 anos, que compreendem esses anos. Então eles esperaram muito, esperaram mais de 2000 anos. Talvez eles esperassem baseado na mensagem do profeta Samuel, do profeta que ele disse que o Cristo reinaria e viria da descendência de Davi. Nós vemos muitos chamando ele de descendente de Davi. Mas o que tem a ver com isso, irmãos? Que a esperança ela gera a espera ela gera em nós expectativas. Tanto como sobre o tempo, irmão, sobre como vai acontecer, sobre como vai se desenrolar os fatos. Vocês percebem que eles falam assim, que ele viesse em breve. Fala do tempo. Nós ficamos ansiosos, né? E fala assim, estavam ansiosos para saber se era João. Começamos a colocar a expectativa onde ela não deve estar.
Não deve estar, irmão. Nunca devemos, sabe, colocar a expectativa. Não estou dizendo em pessoas. O Senhor pode usar pessoas para cumprir, irmão, aquilo que Ele te prometeu. Ele pode usar qualquer coisa. Mas uma coisa vai ficar clara, irmão. Uma coisa vai ficar clara durante esse processo, que foi o Senhor quem fez. As impossibilidades tomarão conta. Vai ficar claro tanto para você como para outras pessoas, irmãos, que foi o Senhor que fez. Porque se trata de algo impossível, se trata de algo que é preparado pelo próprio Deus. E Deus trabalha numa esfera diferente da nossa. Então tenha a paciência de saber e se apegar justamente àquilo que é a palavra dele. Olha, o salmista vai dizer em Salmo 119, versículo 31, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Por quê, irmão? Porque muitas vezes quando a promessa não se cumpre no tempo que nós queremos, nós temos a tendência de deixar a decepção tomar conta do nosso coração. E a própria Bíblia prevê isso, irmão. Provérbios 13, versículo 12, fala que a esperança que se retarda, deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Então o que eu aconselho é pegar a segunda parte, irmão, ao anseio satisfeito. Aquilo que somente Deus pode lhe dar. Um anseio satisfeito, um anseio da sua alma. O mesmo que a mulher samaritana experimentou. A água, mas viva, aguarde mesmo com esperança, porque o Senhor ele é fiel. Olha, no versículo 16 vai falar, João respondeu às perguntas deles, dizendo, eu batizo com água. Somente até aqui, irmão, por quê? A resposta de João é a mesma resposta que eu dou para vocês. É a mesma resposta para nós. João era o profeta, era a voz profética do momento. Ele batizava com água. A água tem a tipificação aqui justamente da palavra, da purificação que vem por meio da palavra. Todas as pessoas que vão viver promessas, irmãos, sem dúvida nenhuma, elas vão ter uma imersão na água. É o mesmo de Ezequiel 47, que primeiro a pessoa coloca os pés e aí ela é curada, ela tem uma cura dos seus caminhos, depois ela coloca a água até os joelhos. Os joelhos falam justamente do equilíbrio, da cura das emoções. Ele vai purificando, vai curando de todo mal. Depois as águas davam na cintura. Ali ele começa a restaurar, a revigorar as forças da pessoa. Esse tudo é um processo, irmãos, e não tem tempo. Por que eu falo, irmãos? Porque uma coisa que nós sabemos é quando nós entramos no deserto, mas nós não sabemos quando nós vamos sair. Depende do Senhor e depende de nós, de dar esses passos aqui, ó. E depois, é justamente uma vida em que nós chegamos a ser totalmente dependentes de Deus. Um filho de Deus, irmão, depende de Deus para tudo, para tudo. É por isso que eu falo que muitos ainda não são filhos. Por quê? Porque não dependem, irmão. Porque constrói na força do seu próprio braço. Eles entenderam João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Agora que estamos sendo preparados, e é isso que João está falando, ó, o que eu estou fazendo aqui é preparando vocês para aquilo que há de vir. Então, a resposta de João nos conduz a isso. É a mesma coisa, o mesmo papel meu aqui, irmão. É o mesmo papel meu. Eu estou preparando para aquilo que há de vir vocês. Então, como que nós devemos fazer? Paulo fala para a igreja de Romanos. Olha, vamos ler Romanos 8, 24 e 25. A palavra do Senhor Deus vai nos dizer o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Não é verdade? Não é o firme fundamento da fé? As coisas que esperamos, mas não vemos. Quem espera por aquilo que está vendo? Ele está fazendo uma pergunta. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente, irmão. E a paciência muitas vezes falta, né? Mas é nesse momento que ela vai crescendo, é nesse momento que ele vai limpando o coração, é porque ainda está ansioso, é porque ainda está ansiosa. E deixa o Senhor te preparar, irmão, para que quando o cumprimento da promessa vier, o seu testemunho seja completo e a sua vida não tenha falta de nada, seja plena. Olha, a palavra diz assim, ó, que ele batiza com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno. É impressionante isso, não é, irmão? Por quê? Toda espera em Deus supera a expectativa que é meramente humana. Nós estamos esperando uma coisa, irmão, mas Deus está pensando em outra completamente diferente.
Deus está olhando além daquilo que nós somos. Toda espera em Deus, ela cumpre esse propósito, irmão, que de nos levar além, de nos levar além de nós mesmos. Por quê, irmãos? Porque nós somos os nossos maiores inimigos. As nossas limitações é que nos travam. Para um filho de Deus, ele não tem limite. Jesus não viveu sem limites, irmão. A prova disso é ele, mais Pedro, andando sobre a água em Mateus capítulo 14. Não tem limite, irmão, para a palavra de Deus. Não tem limites. Não tem. Os limites que nós temos, irmãos, fomos nós mesmos que, devido às influências que recebemos em nossa infância e durante o nosso processo de crescimento, que nós recebemos. Por que Jesus era foi fecundado pelo Espírito Santo, irmão? A influência dele foi o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de poder, o próprio vento de poder. E muitas vezes nós somos limitados justamente por causa disso, por causa daquilo que nós recebemos como influência. Então, quando Deus nos coloca no processo, na água da purificação, Ele está quebrando dentro de nós todas as crenças que nos limitam, está nos transformando em verdadeiros filhos do Pai, que confiam em seu Pai e que sabem que podem andar sobre as águas, que sabem que terão autoridade sobre os ventos, que sabem que a morte não dominará mais, que não haverá mais medo, porque o perfeito amor o aperfeiçoou, que terá uma consciência de que Deus pode fazer tudo e além daquilo que nós pensamos. Então a esperança aponta para, toda a espera em Deus, ela superará, irmão, ela supera a sua expectativa em si. Olha o que Miqueias disse, irmão. Eu amo esse versículo, Miqueias capítulo 7, versículo 7. Olha o que ele disse ali, justamente para uma nação que estava sendo preparada pelo Senhor por causa da apostasia, sendo disciplinada. Fala assim, mas quanto a mim, ou seja, ele olhou para tudo à volta, irmão, e viu que estava tudo errado. Ele falou, mas quanto a mim, eu posso escolher por mim mesmo. Ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Ele tinha consciência que era somente Deus que podia fazer, pois o meu Deus me ouvirá. Em Efésios 3:20, Paulo vai dizer justamente à igreja de Efésios que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por que de acordo com o que pedimos? Porque é através da oração, irmãos, que nós vamos rompendo esses processos de crenças limitantes. É durante esses momentos que nós vemos, irmãos, irmãos, que ele está operando em nós. João tinha consciência, irmão, porque ele fala que não era digno de quê? De desatar as correias das suas sandálias. Ou seja, os caminhos que Jesus tinha andado. E aqui ele está trazendo também uma figura de linguagem que era comum da época. Por quê? O escravo, quando o seu senhor chegava, ele desamarrava as sandálias tirava as sandálias do pé e lavava elas justamente para aquilo que o Senhor Jesus fez com os discípulos, lavando os pés. O Senhor Jesus diz em João 13 que eles estavam sendo lavados pela água da palavra, mas que era necessário ele fazer aquilo porque nós faríamos pelos outros. O que é lavar os pés, irmãos? É preparar justamente as pessoas para entrar no rio de Deus. É limpar por onde elas caminharam. É dizer para elas assim, não importa por onde você caminhou, importa agora por onde você vai andar. Ou seja, tudo ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele tira ele tira as sandálias apontando justamente para quê? Para o senhorio de Cristo. Por quê? Ele vai dizer, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E muitas pessoas, irmãos, têm uma experiência escapista na internet e elas creem que foram batizadas com o Espírito Santo. Embora não dá para saber como o Senhor batiza, como por exemplo João, Atos capítulo 10. Enquanto Pedro pregava para Cornélio, falava da palavra, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Eu fui batizado dessa forma, enquanto eu ouvia a palavra. Mas depois de muito tempo, ouvindo a palavra ali, e o Espírito Santo foi me conduzindo. Mas a maioria das vezes é pela transferência. A transferência é imposição de mãos. Por isso Paulo fala para alguma igreja, eu acho que é para Timóteo, ele fala, não imponha as mãos precipitadamente. Por quê? Porque é necessário o tempo de espera para que a pessoa seja purificada. A transferência do poder é feita, por exemplo, daquele que tem o Espírito para outro, como era no Antigo Testamento. Na maioria das vezes, mas não dá para falar. E
E aqui o que ele está falando, irmão, que a esperança aponta para o poder de Deus em nós. Primeiro o Espírito Santo, irmão. E primeiro é o Espírito Santo. E ele fala depois do fogo. O que é o fogo? O fogo é justamente o poder transformador. É o juízo, a disciplina de Deus. É o poder de Deus que transforma. E muitas pessoas têm pensado aqui que têm vivido momentos ruins e tem sido o diabo que tem conduzido esse processo. Não, irmão. Não, minha irmã, eu quero te falar que não. E principalmente quando é uma dor muito grande e você ainda continua esperando em Deus, você continua esperando pela promessa, você continua na expectativa doce que o Espírito Santo plantou dentro do teu coração, porque ele é o selo da garantia de que todas as coisas boas que Deus te prometeu vão se cumprir. E você continua ali obcecado pela palavra, tentando desvendar os mistérios de Deus, é uma clara evidência de que o fogo purificador está te purificando. Só que muitas vezes o nosso coração é endurecido, irmão, pelo pecado. E esse fogo vai agir com mais força. Com mais força, para quê? Tem que abandonar algumas coisas. Ele é o Espírito Santo. Eu quero repetir isso. Ele é o Espírito Santo, Kadosh, separado de toda maldade. Então a esperança aponta para o poder de Deus. Colossenses 1, 27. Cristo em nós, a esperança da glória. E o seu poder transformador. O fogo fala justamente disso, irmão. Do poder transformador. É um batismo de transformação. Todos nós passamos por eles. Todos nós que somos filhos de Deus vamos passar não só pelo batismo da água, mas por esse batismo aqui. Por esse batismo aqui tem alguns outros batismos também, irmão. Aí o que nós fazemos, Alisson? O que nós podemos fazer enquanto nós estamos sendo batizados, irmão? Enquanto nós estamos vendo que está doendo e nós não podemos fazer nada. Bom, o salmista vai dizer, eu sei, irmão, eu estou rindo, mas é de nervoso, irmãos. Não fica bravo comigo não, tá? Eu sei que não é fácil. Salmo 31, 24 fala, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Por que o salmista está falando que precisa de força e coragem, irmão? Que a gente vai querer correr. A gente vai querer correr, irmão. Mas é nesse caminho aqui que você vai experimentar o que Paulo fala a segunda carta de Coríntios, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ele fala, ora, o Senhor é o Espírito. Ele é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A verdadeira libertação, irmão. E ele fala, e todos nós que com a face descoberta, ou seja, contemplamos a glória do Senhor, é quando nós resolvemos deixar de esconder, irmão, e chegamos junto com o Senhor, atendemos ao chamado. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a que vem do Senhor, que é o Espírito. Que é o Espírito. Então entregue-se a esse processo. Saiba que ele tem um propósito, e o propósito é que você vá viver em liberdade. Olha, a palavra diz assim no versículo 17, irmãos. Ele já vem com a pá na mão, e separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais serão debulhados. Vocês percebem que tem um lugar, e o trigo fala de nós, irmãos, e a palha fala justamente daqueles que são o joio. O que essa figura de linguagem diz para nós? O agricultor, o homem responsável por fazer essa tarefa aqui no campo, irmão, de separar o trigo da palha, ele chegava com um garfo daqueles que eu creio que vocês já viram, ou então com uma pá mesmo assim, e pegava a área. Normalmente a palha estava misturada com o trigo. E eles jogavam para cima assim, ó, eles jogavam ao ar, ao vento. O que acontecia? A palha, o vento levava, e o trigo caía no chão. E ele produzia a 30, a 60 e a 100. Eu quero repetir, porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Ele produzia a 30, a 60 e a 100 vezes mais frutos daquilo que era esperado. Mas há uma separação, então haverá uma separação entre os que frutificam, irmão. E quem não atende o chamado, muitas pessoas, por exemplo, ficam feridas por causa da religião, ou até mesmo com medo de ir. Saiba de uma coisa, irmão, atrai o juízo de Deus para você e para os que estão perto. A palavra, o livro do profeta Jonas vai mostrar isso para nós claramente, irmãos, que um vento veio sobre o barco que Jonas dormia no porão e atingiu toda a tripulação, tanto que os marinheiros começaram a orar aos seus deuses e até se converteram, e Deus se vale disso, e até que o capitão foi acordar Jonas. Quem é o seu Deus? Quem é você? Então, quem nega o chamado, irmão, terá problema na sua casa, terá problema na sua família, até se submeter. Sabe, há uma separação que precisa ser feita entre os que frutificam.
Há uma separação, um lugar. Há um lugar aonde que precisa, olha, ao lugar aonde os cereais serão debulhados. Por quê, irmão? Porque a palha é levada com o vento. Foi um vento que chegou lá que acordou os marinheiros. Foi um vento, irmão. E Deus, ele cuida de tudo, irmão. Olha, se Deus está te chamando, meu irmão, ele vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, vai cuidar dos seus irmãos, vai cuidar de tudo que você ama, vai cuidar até da sua vida financeira. Tudo é responsabilidade. O Senhor que te chamou é o Senhor que se responsabiliza. Eu quero repetir, o Senhor que te chamou é o Senhor que se responsabiliza. Mas haverá uma separação e é necessária para que você venha a desempenhar o teu chamado com sucesso. Fala, ó, juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ou seja, irmão, os que se deixam dominar, os que são levados pelo vento, eles vão entrar nesse fogo que nunca se apaga, ou seja, nesse momento nessa questão de transformação contínua. É como se entrasse num embate com o próprio Deus, irmãos. Por quê? Porque é o fogo que nunca apaga. Esse fogo aqui nunca apaga. É o próprio Deus. Olha o que Paulo fala a respeito disso em Efésios. Na carta de Efésios, capítulo 4, ele fala justamente sobre aqueles que amadureceram a estatura do varão perfeito. Em Efésios 4,14 fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Entende o porquê, irmão? E quando o processo acaba, quando o Senhor levanta as pessoas para o ministério, para o chamado, quando há aquele momento da expectativa, da promessa a ser cumprida, nós vemos o cenário se desenrolando, irmão. E aí é essa a palavra que vai terminar, que eu quero terminar, irmão, justamente para que traga para vocês esperança daquilo que vocês têm passado. Malaquias 3, versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor. Ou seja, tem um dia para a ação de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, ele vem como Senhor de guerra, irmão, para acabar. Ele é o Senhor que chega no final, irmão, e vence a guerra. Então não se preocupe. Ele está deixando ser purificado, está deixando trabalhar. Eles serão o meu tesouro especial. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. William S. Plummer, ele nos diz que uma boa consciência é o melhor tesouro já possuído, o melhor prazer já experimentado, a melhor honra já conferida. E essa boa consciência é diante de Deus, nosso Senhor, sabendo que somos filhos e que viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós. Gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, para essa breve reflexão, lembrando, o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.